Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do nosso podcast Simplesmente Psiquiatria, um podcast de psiquiatria do Medicine. Eu sou Matheus Eugênio, médico, psiquiatra, e hoje vamos falar sobre um tema que causa muita discussão na clínica psiquiátrica. Qual o momento certo para a retirada do antidepressivo? Você que vive a psiquiatria de perto, ou até mesmo você que nunca atendeu, mas pretende, tem que saber que uma das principais perguntas dos pacientes antes de iniciar um antidepressivo é: Doutor, eu vou tomar essa medicação para sempre? A ânsia em retirar a medicação antidepressiva, especialmente após a melhora sintomática, é enorme. A retirada da medicação, então, precisa acontecer no momento certo, uma vez que isso pode ser um fator decisivo para o sucesso do tratamento. Mas antes de começarmos, siga o Medicine nas redes sociais, como Instagram, no @medicine.me e no @medicineme.psic e também no YouTube, para conhecer os nossos cursos, livros e um monte de materiais legais que disponibilizamos por lá. Esse episódio tem a parceria da Servier, que está buscando, assim como a gente, contribuir para a formação de profissionais de saúde sobre temas da psiquiatria e da psicofarmacologia. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje. Marina, de 29 anos, é solteira, estudante de pós-graduação e comparece à consulta psiquiátrica relatando uma preocupação com o uso prolongado do estalopram. Ela iniciou o tratamento há 3 meses para o transtorno depressivo maior, após apresentar sintomas como humor deprimido, fadiga intensa, dificuldade de concentração e insônia. Na época, descreveu um período de estresse significativo relacionado à sua vida acadêmica e um isolamento social. Desde o início do uso do estalopram 10 mg dia combinado com sessões de terapia cognitivo-comportamental, o paciente relata uma melhora substancial. Seu humor está estável, a energia para as atividades diárias foi retomada e o sono se tornou regular. Apesar dos avanços, Marina demonstra ansiedade ao discutir a continuidade do tratamento medicamentoso. Ela expressa o desejo de interromper o estalopram, afirmando que tem receio de se tornar dependente dessa medicação. Durante a consulta, ela estava tranquila, disposta a conversar, com um humor positivo e um pensamento lógico e organizado. Não tinha sinais evidentes de sintomas depressivos ou ansiosos graves. A paciente demonstra uma boa compreensão sobre a condição e os benefícios do tratamento até o momento, mas está preocupada com os possíveis efeitos do uso prolongado do medicamento. E aí, o que você faria nesse lugar? Você sabe quando é o momento de retirar a medicação antidepressiva? Como que você vai psicoeducar essa paciente? Bem, primeiro é importante que a gente fale sobre o contexto e o crescimento no uso dos antidepressivos no mundo. Nos últimos anos, houve um aumento significativo na prescrição dos antidepressivos em países como o Reino Unido e a Austrália, e também no Brasil. No Reino Unido, por exemplo, 2/3 das prescrições são feitas por clínicos gerais, que também eles iniciam cerca de 75% do tratamento. No Brasil, a gente consegue traçar um paralelo com os médicos de família, que prescrevem bastante medicações antidepressivas na prática, mas também outros médicos que não são especialistas em psiquiatria, como neurologistas ou ginecologistas e endocrinologistas, também vão prescrever antidepressivos quando detectam alguns sintomas nos pacientes. Na Austrália, desde 2006, se observa uma alta no número de prescrições por 1.000 habitantes, acompanhada de um aumento no uso de serviços psicológicos devido aos programas de saúde da população. O aumento dessa prescrição ele pode ser atribuído a vários fatores, como uma conscientização
e um diagnóstico de depressão dado também por outras especialidades, como a gente citou, mas também levanta preocupações a respeito de casos de superprescrição. Será que todos esses pacientes que estão usando antidepressivos realmente têm indicação como primeira escolha do uso? O que é que isso pode falar sobre a medicina atual? Os antidepressivos eles têm uma eficácia comprovada, mas os efeitos são modestos. E eles são mais indicados para depressão moderada a grave. Alguns estudos contam que cerca de 1/3 dos pacientes vão responder ao antidepressivo na primeira tentativa. Então, será que prescrever para todo mundo é uma conduta adequada? Eles também ajudam a prevenir recaídas e é por isso que é importante discutir o momento da retirada, porque as recaídas têm uma relação direta com a chance de novos episódios. Como qualquer medicamento, eles vão ter efeitos colaterais, como distúrbios do sono, disfunção sexual, fadiga, alterações gastrointestinais e ganho de peso. A gente já falou em um podcast anterior a respeito de alguns efeitos colaterais e no nosso curso, no Simplesmente Psiquiatria, uma plataforma que a gente disponibiliza um curso de psicofarmacologia, a gente tem 4 aulas destinadas aos antidepressivos. Em idosos, eles ainda podem causar quedas, AVC, hiponatremia e em crianças existem toda uma gama de efeitos colaterais que a gente não vai se aprofundar muito nesse episódio, mas é importante sempre lembrar que a decisão de continuar ou interromper o uso da medicação deve equilibrar os benefícios e os riscos, sempre levando em conta a opinião do paciente. É claro que você não vai tomar uma conduta errada de acordo com a vontade do paciente, mas você precisa explicar para ele e trazer as melhores evidências para poder nortear a escolha dele. No fim, a escolha de tomar ou não a medicação é do paciente e ele poderia simplesmente suspender a medicação sem nem falar para você. Então, por isso é importante deixar o paciente ciente dos riscos e as justificativas corretas de todas as prescrições que você vai fazer. Alguns estudos analisaram essa interrupção dos antidepressivos. Um importante que a gente vai citar é o estudo Antler. Ele foi realizado no Reino Unido e investigou a interrupção desses antidepressivos em pacientes estáveis. Dos que interromperam, 56% dos pacientes recaíram em 12 meses, comparado a 39% dos que continuaram. Teve um estudo também na Holanda que mostrou a orientação para cessar o uso prolongado sem indicação não foi eficaz, mas reduziu os custos aí do sistema de saúde. Então, será mesmo que existe uma indicação formal para a retirada desses medicamentos? Faltam ainda evidências claras para prever quais pacientes têm o maior risco de recaída e quais não vão ter uma taxa de recaída tão grande após a retirada das medicações. Então, para a prática clínica, geralmente a gente faz algumas recomendações para nortear essa decisão. Lembrando que isso a gente está se baseando tanto em diretrizes do NICE, que é o guideline do Reino Unido, quanto no guideline da Austrália e da Nova Zelândia. Inicialmente, ele recomenda que você classifique a gravidade da depressão. De acordo com esses subtipos e com a gravidade, a gente tem que pensar no risco do paciente de recair. Então, se um paciente ele tem uma depressão mais grave, as chances dele recair são maiores. Então, o cuidado com a retirada dessas medicações precisa ser maior.
Lembrando que a depressão grave, quando a gente está lidando na clínica, é quando ela tem ideação suicida, quando ela tem sintomas psicóticos, quando ela tem algum fator de vulnerabilidade, quando ela está associada a outros transtornos ou outras doenças graves. Depois de classificar essa depressão, avaliar se ela é leve, moderada, grave, a gente pode tomar uma conduta de acordo com isso, mas sempre considerando fatores individuais do paciente. Se a depressão for leve a moderada, ela deve ser tratada inicialmente com mudanças do estilo de vida, terapias psicológicas, lembrando que a terapia cognitivo-comportamental é a que tem maior evidência para o tratamento da depressão, mas a terapia mais adequada é a que o paciente consegue vincular com o seu psicólogo e consegue fazer aí as mudanças que são necessárias para o tratamento da doença, né? E antidepressivos eles só vão ser considerados se necessários. No nosso contexto, num contexto de SUS, em que a psicoterapia e as mudanças de estilo de vida às vezes não são possíveis, a opção por iniciar o antidepressivo acaba sendo aí uma escolha iminente. Quando a gente fala de depressão moderada a grave, os antidepressivos são recomendados, geralmente combinado com a mudança de estilo de vida e com outras terapias. A gente vai escolher de acordo com os efeitos colaterais e com o perfil de cada paciente. Quando a gente está falando do primeiro episódio, após a remissão dos sintomas, a gente recomenda que se continue o tratamento por 6 meses a 1 ano após a remissão dos sintomas. E a gente vai manter esse período de manutenção por mais ou menos aí, esse período na dosagem eficaz. É importante explicar para o paciente que esse período de manutenção visa evitar recaídas. Se a gente está falando de episódios recorrentes, pacientes com 2 ou mais episódios, e isso já aumenta a gravidade, também a gente tem que considerar o uso por pelo menos 2 anos ou até mesmo indefinidamente. Isso também vale para casos mais graves. Então, a interrupção do tratamento ele deve ocorrer após a remissão de 9 a 12 meses, com base na gravidade da doença, na resposta ao tratamento e na preferência do paciente. Um caso muito comum na clínica é que o paciente já te procure depois que ele apresenta um novo episódio, porque ele retirou a medicação sem a indicação por conta própria e apresentou um novo episódio. Nesse caso, é importante chamar a atenção do paciente que quando ele faz isso, quando ele retira a medicação antes desse tempo, a chance de recaída é muito grande e a medicação pode não funcionar naquela dose que funcionou anteriormente. Então, mostrar isso para o paciente é fundamental. Psicoeducar para que ele possa, a partir disso, tomar as escolhas necessárias e tomar as rédeas do tratamento. Por fim, é importante falar sobre esse debate da desprescrição. Quando a gente fala de medicalização, medicar só por medicar, às vezes não faz tanto sentido. Muito se critica a medicalização na medicina, mas a gente tem que entender que a medicação também tem um papel fundamental no tratamento e que ela não deve ser feita de forma isolada, ela deve ser feita também com as mudanças de estilo de vida e com a psicoterapia. Mas a medicação é importantíssima em diversos casos, né? Principalmente nos casos graves, e não pode, o poder dela não pode ser subestimado. A ideia de desprescrever antidepressivos em nível populacional é muito controversa. Muita gente vai argumentar que 30 a 50% dos pacientes não tem indicação para continuar o uso, mas a maioria das evidências mostra que existe sim um ganho do uso da medicação.
A avaliação, então, ela precisa ser bastante cuidadosa e deve evitar prejudicar os pacientes que realmente vão se beneficiar do uso. Então, a dica de ouro é sempre avaliar junto com o paciente. Se tomar uma medicação para ele é uma angústia, você precisa explicar direitinho a necessidade da tomada e planejar o tratamento, fazer o plano terapêutico do paciente e explicar que também as outras mudanças comportamentais, elas vão fazer parte dessa retirada. Então, você só também pode retirar essa medicação, você só deve retirar essa medicação quando essas mudanças no estilo de vida e a psicoterapia, elas já estiverem bem, já fizerem bastante parte da vida do paciente. Então, resumindo aqui o que a gente quis discutir, o aumento na prescrição dos antidepressivos, ele vai refletir avanços no diagnóstico e os desafios do manejo dessas medicações, desses tratamentos. E fazer essa decisão, né? Tomar essa decisão de forma colaborativa, médico-paciente, além de reforçar o vínculo e trazer confiança do paciente para você, também vai fortalecer esse tratamento, fazer com que a adesão do paciente e o sucesso do tratamento aconteça. Muito obrigado por nos ouvir. Continue acompanhando os nossos materiais, seguindo a gente lá. Pode curtir, pode dar estrelinhas no nosso podcast, seguir a gente lá no Instagram, se inscrever no nosso podcast. Isso também vai ajudar mais pessoas a descobrirem o podcast. E até o próximo episódio.